Boa tarde! Como estão vocês, amigas e amigos do Oração Ação, nosso grupo de estudos que se renova a cada dia, de segunda a sexta, sempre às 18 horas, representando o renascimento da força da amizade, da força da boa vontade, da força do impulso espiritual na essência de todos nós. Parabéns a cada um por estarem atendendo a esse impulso, já que é da nossa liberdade repeli-lo ou atraí-lo. Parabéns pela decisão. Muito bem, vamos continuar com o nosso roteiro de estudos, nesse momento, O Consolador, Chico e Emmanuel, um livro de 411 perguntas que revê, de uma forma geral, todo o conhecimento humano, seja no campo da ciência, da filosofia ou da religião, sob o ponto de vista da espiritualidade. 411 perguntas endereçadas a Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier. Perguntas as mais interessantes que propiciam as respostas imprescindíveis para o nosso movimento de conhecimento, autoconhecimento e impulso à prática do bem. Os três pilares da evolução com os quais cada um de nós aqui no Oração Ação se compromete em busca da sua transformação, da sua expansão de consciência. Maravilhosa jornada, sejam todas e todos muito bem-vindos. Hoje estamos na pergunta 306, já encaminhando-nos para a parte final desses nossos estudos. Pergunta 306, em que os entrevistadores seguem apresentando para Emmanuel alguns dos trechos mais desafiadores na interpretação do Evangelho. Vejamos o que vem hoje. Pergunta 306 começa com a citação, aspas, "E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis." Passagem que ficou sintetizada nas três palavras pedi e obtereis. E pergunta-se a Emmanuel, esse preceito do mestre tem aplicação igualmente no que se refere aos bens materiais? É realmente intrigante, desafiadora, a função da oração em nossas vidas, a função da oração na nossa expansão espiritual. Quando Jesus fala pedi e obtereis, será que ele quer dizer que tudo que nós pedirmos, tudo que nós manifestarmos com as nossas bocas se realizará em nossas vidas? O que vocês acham? Pensemos o seguinte, é Jesus quem nos estimula a comparar nossa relação com Deus como a de um filho com um pai. Pois bem, é bom pai aquele que atende a todas as manifestações, a todos os desejos dos filhos? Cria-se bem um filho dessa forma? Parece claro que não, porque a criança e mesmo o adolescente
não tem uma consciência clara do que é bom para ele mesmo. Pede coisas que nem sempre estão entre as realmente benéficas. Atendê-las todas, portanto, seria lhes fazer mal. Não parece lógico isso? Se assim é com os pais da terra, que tanto se caracterizam por sua imperfeição, como poderíamos querer uma atitude dessa para com o Pai do céu, que caracteriza-se pela perfeição? Mas, se não é assim, ou seja, se Deus não atende os pedidos, todas as manifestações, todos os nossos desejos, como compreender a passagem de Deus, ou a passagem de Jesus nos evangelhos? E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis? Vejamos a resposta de Emmanuel. O seja feita a vossa vontade, da oração comum do Pai Nosso, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. Veja, essa primeira parte, Emmanuel nos fala que o grande pedido de um filho que ama seu pai, de um filho que confia no seu pai, foi apresentado por Jesus na oração do Pai Nosso, que nos ensina a dizer: seja feita a vossa vontade. Porque na vontade de Deus estão concentrados o que é mais útil, mais conveniente e mais necessário ao nosso progresso espiritual. Emerge daqui aquela máxima tão preciosa de que Deus nem sempre atende nossos desejos, mas sempre atenderá às nossas necessidades. O que Jesus expressou lindamente ao dizer: qual é o pai cujo filho lhe pede um peixe e ele lhe dá uma cobra? Qual o pai cujo filho lhe pede um pão e ele lhe dará uma pedra? Então, sempre que nós pedirmos algo que seja realmente da nossa necessidade, seremos atendidos. Pedi e obtereis. Isso quer dizer que nessa máxima de Jesus não está a concepção humana de pedido, a concepção superficial de pedido. Nós mesmos usamos essa segunda concepção ao falar da necessidade profunda de nossos filhos. Às vezes, uma criança está fazendo bagunça e a mãe sábia sabe que ele está pedindo atenção. Outras vezes que ele está pedindo uma posição, uma reprimenda. Pedido, aliás, que a criança está longe de entender, de manifestar. Se fosse perguntada, não saberia responder. Mas que nós, através de nossos gestos, ou a criança, através das suas atitudes, demonstra para a mãe e para o pai experientes
um pedido profundo, um pedido real. Com os lábios, a criança pode pedir a sobremesa antes do almoço. A mãe acelera a confecção da refeição por entender que o filho está com fome. Não é? Então Deus sempre atenderá nossas necessidades, ainda que quase nunca, nem sempre, atenda aos nossos desejos. Termina Emmanuel com a seguinte reflexão: o que o homem não deve esquecer em todos os sentidos e circunstâncias da vida é a prece do trabalho, da dedicação, no santuário da existência de lutas purificadoras, porque Jesus abençoará as suas realizações de modo sincero. Então, em pedi e obtereis, há uma concepção divina, uma concepção profunda, como em tudo que Jesus diz, e que foge à concepção humana superficial comum. Como pedido, já colocamos aqui, Jesus se refere às nossas necessidades profundas, das quais muitas vezes nós mesmos não temos consciência. Em relação à oração, também. Oração, para o senso comum, para a pessoa superficial, são as fórmulas consagradas pelas religiões. Tudo que as religiões apresentam em seus ritos, em suas fórmulas palavrosas, nas roupas, nas atitudes, porque as religiões são pródigas em receitar coisas externas que nos aproximariam de Deus. Para a religião, tudo isso significa oração, pois tudo isso nos aproximaria de Deus. Mas, em verdade, oração é muito diferente disso. Emmanuel diz aqui: a prece do trabalho e da dedicação no santuário da existência de lutas purificadoras é a que não deve ser esquecida pelo homem. Pode-se dizer que prece, essencialmente, é tudo aquilo que funciona para cada pessoa com uma elevação do padrão vibracional. Para algumas pessoas será o contato com a natureza, para outras será uma arte sublimada, para outras será o cuidado com plantas, para outras o cuidado com animais, o contato com a natureza. O que para você eleva o seu padrão vibracional? É fundamental que nós tenhamos como um arsenal às nossas mãos, nos nossos celulares, nas nossas casas, músicas, quadros, vídeos, fotos inspiradoras, práticas artísticas de contato com a natureza sistemáticas que sejam realizadas com atitudes de abertura de coração. Mas quando Emmanuel fala aqui de trabalho, certamente não fala do trabalho mecânico e dinheirista que a maioria das pessoas supõe.
talvez encaixasse melhor aqui a palavra que Jesus usa, que é serviço. O serviço compassivo que Jesus formulou na chave, na fórmula de ouro. Faça aos outros o que gostaria que os outros lhe fizessem. Esse é o grande trabalho que melhora a nossa sintonia e que é a melhor prece a ser feita por ser o que mais nos aproxima de Deus. A compaixão, o serviço, a empatia, a prática do bem é o que mais nos aproxima de Deus, porque o que melhor, o que mais agrada a um pai amoroso é e será sempre o serviço aos seus filhos. Não parece óbvio? É isso que Deus quer da gente. É isso que realmente nos aproxima de Deus. É isso que nos integra à família universal. Família, aqui na Terra já, é caracterizada pelo cuidado, pelo serviço, pela proteção mútua que uns exercem para os outros já desde o mundo animal. Se nós encontramos um rebanho onde todos os indivíduos, todos os animais aparentemente são adultos, e nós vemos que alguns deles cuidam e protegem de outros, podemos chegar à conclusão que se trata de pais e filhos. Não é? Porque família se caracteriza pelo cuidado, pela proteção, pelo serviço. E, portanto, cuidar, proteger e servir os nossos irmãos é o que nos integrará à família universal e é o que nos aproximará do Pai, já que a família universal só é família e só é universal, porque nela somos todos filhos de um mesmo Pai. Não é? Que essa compreensão de que o pedir e obtereis é exato, é necessário, funciona sempre, mas desde que nós consigamos situar tanto o pedido quanto a obtenção, a vigilância quanto a oração, num campo mais profundo, num campo mais essencial, no campo divino. Peçamos e obteremos, mas tenhamos certeza que o pedido no qual Deus se centra, o pedido ao qual Ele atenderá sempre, é o das nossas necessidades, das nossas carências, das nossas urgências essenciais. Que assim seja sempre, não é? Muito bom saber disso. Por isso, quando pedirmos alguma coisa, lembremos de Jesus, quando pediu, mas ressaltou, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Se Jesus, com toda a sua gigantesca estatura espiritual, sabia que ele não tinha plena consciência do que era melhor para ele, principalmente por estar encarnado, que dirá nós? Reconheçamos nossa pequenez, peçamos em humildade
e digamos, podemos até dizer o que queremos, mas ressalvemos com toda a firmeza de alma, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Maravilha, que essa seja a nossa oração sempre, que nós reaprendamos a orar, porque orar só pode fazer sentido se for com fé. Fé só existe realmente se manifestar, se expressar uma confiança profunda em Deus. E a confiança profunda em Deus, para aquele que pede, precisa ressalvar sempre, mas que seja feita a vossa vontade e não a minha. Graças a Deus que todos os cristãos, que todos os seres, que todos os religiosos, que mesmo todos os ateus da terra, aumentem sua fé, aprendam a oração, se aproximem e se integrem na família universal, na qual todos somos essencialmente irmãos, a família universal na qual somos um por sermos filhos de um mesmo Pai. Graças a Deus. Saudando agora os amigos, André Santos, um prazer estar com você aqui também, André. Nair Dolores Velasco, muito boa sua companhia, Nair, que assim seja, graças a Deus, Enir, dando graças a Deus por esse nosso momento, eu também me irmano na sua vibração. Adelaide Dias, André Santos dando boa noite, Andréia Silva dando o seu boa noite, André Salvatore, Suzana Sasaki também, muito legal você estar aqui, minha amiga Enir Cajazeira, Enir também vibrando pela saúde da nossa amiga Mônica Silva. Que saia dos nossos corações as melhores energias, que elas agreguem as melhores energias da natureza e se multipliquem, que a natureza, as nossas melhores energias de amor, atraiam amplas e profundas e magníficas energias do alto, que nos curem, nos preencham e transbordando, curem e preencham todos aqueles que estão em nossos corações, curem e preencham todos os seres de todo o universo. Que assim seja, graças a Deus. Amanhã estaremos aqui novamente, você é nossa convidada, nosso convidado. Sejamos juntos, cada vez mais profundamente. Até amanhã.